E o tema da redação 2023 no Enseja será sobre violência, algo relacionado ao dia a dia do público-alvo ou sobre campanhas. Como assim, professor, vai ser esse tema? Olha só, existe uma diferença entre temas e eixo temático. O que eu acabei de apresentar para você são eixos temáticos. É um desses eixos que vai aparecer na sua prova do Enseja, com certeza, não tem escolha. Vai aparecer um desses. Mas, professor, qual é a diferença disso para tema? É que se você começa a querer estudar para redação sobre vários temas, você fica perdido. O que é mais fácil? Estudar para 3 coisas ou estudar para 10 coisas, 12 coisas, 15 coisas? Então é isso. Na sua prova do Enseja, você vai encontrar em 2023 um desses eixos temáticos. E aí, quando você estuda para o eixo, fica muito mais fácil, porque isso vai ser um coringa, ou seja, vai servir para tudo. Por exemplo, vamos começar pelo eixo temático da violência. Então, eixo temático número 1, violência. Já apareceram em outras provas do Enseja os seguintes temas a partir desse eixo temático. Já apareceu sobre violência relacionada a crianças e adolescentes, que era sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. Tá? E aí já caiu também sobre violência no trânsito. E o tema falava sobre alternativas para combater, para diminuir a violência no trânsito. Então o que você deve pensar? Em vez de estudar violência em relação a criança, adolescente, violência no trânsito, violência contra idosos, você vai estudar sobre violência. Por que é importante diminuir atos violentos no Brasil, seja qual ele for. Tá? Porque daí o seu repertório na redação fica muito simples. Você não precisa sair por aí pesquisando, estudando um monte de coisa. Basta estudar sobre violência, porque a partir da violência tem outras camadas. Mas se você sabe falar sobre violência, isso vai encaixar em todos os outros temas, porque você estudou por eixo temático. O outro eixo temático que eu falei sobre dia a dia. Como assim dia a dia relacionado a público-alvo? Bom, o público-alvo do Enseja são pessoas jovens e adultas que não terminaram o ensino médio. Né? Então, quando eu falo jovens e adultos, são pessoas que provavelmente já estão no mercado de trabalho e tudo mais, né? Ou estão procurando emprego, mas já tem toda essa questão de situações do dia a dia. Né? E aí, diferente, por exemplo, de um vestibulando, que às vezes está lá com 17 anos, vai fazer o vestibular e não tem filho ainda, ou não está preocupado com condições financeiras e tudo mais, né? Algumas vezes, né? Tem jovens de 17 anos que já estão preocupados, mas tem toda essa questão, né? Quando eu falo que no Enseja tem como eixo temático dia a dia, significa o quê? Significa que pode cair temas desse tipo que eu vou mostrar agora. A organização do tempo nas redes sociais. Tá? Quando caiu isso no Enseja, falava sobre como que é importante a gente organizar o nosso tempo na rede social para que outras atividades do dia a dia não fiquem perdidos. O tema da redação ele nem falava de crianças. Quando você ia ler os textos de apoio, ele não estava falando sobre a criança no celular. Não, ele falava muito de adultos que às vezes ficam no trabalho mexendo no celular e perdem tempo, né? Ou relações que sofrem aí porque o marido ou a esposa ficam muito tempo no celular e isso desgasta um pouco. Então, a organização do tempo nas redes sociais tem a ver com o mundo adulto, aí, jovem adulto, que é o público do Enseja. Um outro tema que tem a ver com o público do Enseja era em relação ao trabalho noturno. Opa, tem a ver com trabalho, né? Então, já está no nosso universo. E aí ele falava sobre a preocupação, os perigos em trabalhar à noite, né? Os perigos para a saúde em trocar o dia pela noite, né? Em ficar acordado a noite toda, como que isso pode afetar, né, a saúde de uma pessoa. E outro tema relacionado ao eixo temático do dia a dia é sobre o trabalho informal, né? Então hoje a gente tem aí N situações que podem envolver o trabalho informal, né? Um entregador, né? Pessoas que são motoristas de aplicativos, são trabalhos informais, né? Pessoas que trabalham em casa ali fazendo bolos, brigadeiros, pessoas que vendem, por exemplo, bolo de pote no trabalho, né? Às vezes tem o trabalho ali formal dela registrado, mas tem um outro trabalho informal, né? Uma outra rendinha ali. Então, caiu sobre o trabalho informal, que é uma situação aí comum do nosso mundo adulto. Isso pode aparecer na sua prova. Então, em vez de você estudar sobre, organização do tempo, sobre trabalho informal, sobre trabalho noturno, você vai pensar assim, eu preciso analisar os gráficos, eu preciso analisar
os textos que vão aparecer nessa prova de redação para que na hora que eu for escrever eu não erre. Então, como eu falei na organização do tempo das redes sociais, pô, eu não vou ficar falando das crianças, eu vou focar sempre em falar do dia a dia do mundo jovem e adulto, pensando dos 18 anos para frente, beleza? Estude sempre focado lá para frente. E um outro eixo temático é relacionado a campanhas. Então, por exemplo, aí sim vão entrar crianças. Ó, por exemplo, eu falo sobre campanha de vacinação. Já caiu sobre vacinação aí no Enseja, tá? Mas não falava de uma vacinação em geral, a população. Falava do processo de vacinação que deve começar principalmente lá na infância. Outra ideia de campanha que também apareceu no Enseja era a adoção, tá? A burocracia muitas vezes enfrentadas aí para que a adoção realmente aconteça, tá? O que é que trava muitas vezes? Porque às vezes, pô, tem uma barreira em adotar meninos, por exemplo, né? Como que funciona isso? Então a redação discutia toda essa parte. Alimentação segura também já foi um tema do Enseja, tá? Como tornar a nossa alimentação mais segura para evitar contaminação de alimentos, né? Pessoas que acabam passando mal, tá? E outro tema que tem a ver com campanha preparação para a velhice. Como chegar na velhice, tá? Tendo uma boa preparação ali. Como que eu posso cuidar da minha saúde durante toda a vida para chegar lá depois na velhice e ter uma vida mais saudável. Tudo isso tem a ver com motivação, com melhora, com campanhas, tá? Então, são esses eixos temáticos que você pode ter na sua prova do Enseja. Então, prepare-se por ele. Em vez de ficar estudando um monte de coisa, procure repertórios para essas 3 categorias. E continue acompanhando o meu canal, porque com certeza eu vou trazer para você também a melhor preparação de redação para o Enseja. Fechou? Beijos e abraços. Vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello. Tchau, 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 tchau. Valeu!